Por muito tempo, eu fiquei lutando contra a procrastinação. Era muito difícil ir regularmente à academia, estudar para as minhas provas ou fazer coisas difíceis, mesmo sabendo que era para o meu próprio bem. Mas recentemente, tenho conseguido agir de uma forma consistente e percebi que isso, na verdade, não tem nada a ver com força de vontade, pois existe uma maneira de enganar o nosso cérebro para fazer coisas difíceis, mesmo quando não sentimos vontade. Para enganar o nosso cérebro, primeiro precisamos entender como a nossa mente funciona, porque nossos comportamentos têm padrões, e se prestarmos atenção, vamos descobrir que o trabalho árduo sempre encontra duas formas de resistência. Primeiro, temos emoções negativas. Uma analogia que eu costumo usar é pensar no nosso cérebro como uma criança mimada. Quando ela não consegue o que quer, o que ela faz? Reclama e faz birra. Nossa mente funciona exatamente da mesma forma. Quando as coisas parecem estressantes ou entediantes, nossa criança interior desperta e procrastina, imaginando o quão difícil será o trabalho do dia, iniciar um trabalho extra ou estudar para uma prova. O segundo tipo de resistência é o nosso ego, ou a imagem que temos de nós mesmos. Nossa mente faz de tudo para proteger nosso ego de ser ferido, porque é nele que atribuímos nosso valor próprio. Por exemplo, se eu cresci acreditando que era talentosa ou melhor que a maioria das pessoas, isso me faz sentir especial. Mas se de repente eu tivesse que fazer algo fora da minha zona de conforto, eu evitaria isso subconscientemente, porque se falhasse, isso provaria que não era talentosa e isso destruiria o meu ego. Então, em qualquer caso de resistência, tentar lutar contra a resposta natural do nosso cérebro em relação ao trabalho árduo não funcionará. Mas se identificarmos a fonte da resistência, podemos mudar nossa abordagem para enganar nosso cérebro e trabalhar junto com ele. Vamos começar com as emoções negativas. A quantidade de emoção negativa que sentimos em relação a algo depende diretamente do tamanho do desafio. Por exemplo, o sentimento de tédio seria muito maior se eu soubesse que teria que passar 2 meses sem meu celular, em vez de apenas 1 hora sem ele. Eu me sentiria muito mais sobrecarregada se tivesse que escrever um livro inteiro, em vez de apenas um parágrafo. Nosso cérebro é muito visual e faz um cálculo mental da quantidade de esforço necessária para alcançar o objetivo final. Mas e se mudássemos a meta? A primeira dica é dizer para você que só vai fazer uma coisa difícil por um curto período de tempo. Apenas dar um pequeno passo. Por exemplo, se fazer todas as questões do Enem é uma tarefa assustadora, que tal fazer apenas 5 questões? Parece impossível ficar bem forte, mas que tal fazer apenas um conjunto de supino? Correr 10 quilômetros parece muito longe. Mas e se você apenas desse uma volta no quarteirão? James Clear chama essa técnica de regra dos 2 minutos. Podemos diminuir o tempo da tarefa para que as emoções negativas em torno dela não pareçam tão assustadoras. Faça a coisa difícil apenas por um curto período de tempo e em seguida avalie como você se sente. Não foi tão ruim, né? E qual seria fazer isso por um pouco mais de tempo? Quão ruim seria fazer mais uma questão ou mais um conjunto de supino? Quando dividimos um desafio enorme em pequenas etapas, ele não parece tão assustador assim, e é mais provável que continuemos a fazer essa tarefa no longo prazo. E outra dica que funcionou para mim é começar a se preparar. Se eu estou indo treinar, mas sinto uma resistência, eu simplesmente troco de roupa, coloco o tênis e vou sem pensar muito. Se eu me sinto frustrada para estudar, eu simplesmente abro meu caderno e meu calendário de estudos. E não estou dizendo que vou fazer isso, apenas começo a me preparar. E geralmente, eu me convenço que posso muito bem fazer isso agora, já que eu estou aqui. Essa é uma dica que funciona muito para mim e vale a pena você testar. E outra dica que você pode experimentar é juntar o trabalho difícil com o trabalho agradável. Se lembre que o nosso cérebro é uma criança mimada e precisamos falar com ele dessa forma, ou então encontraremos ainda mais resistência. Digamos que você está cuidando de uma criança e ela começa a fazer birra sobre fazer a tarefa de casa. Eu falaria algo como: se você terminar a tarefa, vamos assistir um filme e você poderá escolher qual você quer. Procure maneiras de incentivar o trabalho difícil com coisas agradáveis, e as emoções negativas em torno disso não serão tão intensas, o que aumentará a probabilidade de você realmente fazer isso. Nosso ego é formado com base em todas as nossas experiências passadas e
define quem somos e molda a nossa realidade. O livro Psicocibernética explica que todas as nossas ações, sentimentos, comportamentos e até nossas habilidades estão sempre em consonância com nossa autoimagem. Só podemos agir com base nas crenças que temos sobre nós mesmos, mas nossas crenças não têm nada a ver com a ação em si. Por exemplo, independente se eu acreditar ou não que posso correr 1 quilômetro em 5 minutos, o ato de correr é exatamente o mesmo. A única diferença é que o meu ego cria resistência porque tem medo de falhar. Então, algo que podemos fazer é aliviar a pressão sobre o nosso ego. Uma vez eu perguntei para uma amiga como ela sempre estava tão positiva e disposta a sair da zona de conforto. Ela disse que nem pensava muito sobre isso, apenas se divertia. Ela estava imersa no processo de aprendizado e tratava tudo como um jogo. Essa ideia me marcou muito, e se avaliarmos a pressão sobre o nosso ego e simplesmente nos concentrarmos em nos divertir, a resistência diminui e podemos começar a desfrutar da tarefa e até mesmo nos sair melhor. E outro truque que podemos usar em nosso cérebro é mudar a narrativa que temos sobre nós mesmos. Todos nós conversamos com nós mesmos, mas a maioria das pessoas não percebe o quão importantes são as palavras que usamos. Existem nuances na linguagem que podemos usar para enganar o nosso cérebro. Por exemplo, mudar a narrativa para que as ações daquela coisa difícil estejam alinhadas com a nossa identidade. Se eu me falo que preciso me exercitar e ficar em forma, meu cérebro recebe essa mensagem, processa e decide que não vamos nos exercitar hoje. Por quê? Por definição, se precisa entrar em forma, isso significa que eu não estou em forma. E alguém que não está em forma não é alguém que faz exercícios. Então, meu cérebro vai resistir a se exercitar, chegando a essa conclusão maluca que não se alinha com a minha identidade. Mas se eu reorganizar as palavras um pouco e me disser que eu sou uma pessoa que faz exercícios e que vai para academia, o meu cérebro se alinha com a minha autoimagem. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu não tô falando para que você minta para si mesmo. E obviamente, eu não posso dizer que sou uma pessoa que vai lançar uma empresa bilionária amanhã, porque isso simplesmente seria bobeira. Mas é por isso que a linguagem é tão importante. A chave para enganar o nosso cérebro é alinhar nossa identidade com as ações da pessoa que queremos nos tornar, não com o resultado final. Não estou dizendo que sou super forte, estou dizendo que sou alguém que se exercita. Vê a diferença? Uma dessas afirmações é baseada em progresso, em ações, e a outra é baseada em fantasia. Agora, é claro que não queremos que o nosso cérebro esteja constantemente em estado de engano. Enganar o nosso cérebro não é uma solução permanente para nos tirar da inércia e realmente fazer o trabalho difícil. Mas, na verdade, isso nem precisa ser permanente. Uma vez que conseguimos cultivar a consistência em nosso trabalho e hábito, isso se torna um efeito bola de neve que perpetua a motivação. A ação consistente leva ao progresso e leva à motivação. Ver os ganhos no crescimento muscular me deu muito mais motivação para treinar. E quanto mais eu fazia, melhor eu ficava nos exercícios. Porque ninguém gosta de ser ruim no que faz. Isso cria um terreno fértil para as emoções negativas e proteção do ego. E uma vez que desenvolvemos a consistência, começamos a aproveitar o trabalho difícil. Passamos a apreciar a sensação estressante de levantar pesos pesados na academia e o esforço de estudar e aprender. Essas são algumas das estratégias que eu uso para me fazer coisas difíceis, enganando o meu cérebro. Se você tem outras estratégias que usa, compartilhe aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.